O Instituto Nacional do Câncer divulgou uma previsão alarmante sobre o câncer de mama no Brasil. De acordo com o INCA, a cada ano o país registra cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama. A constatação destes números, felizmente, vem acompanhado de uma boa notícia. Se o nódulo maligno for diagnosticado logo no comecinho, a chance de cura de uma paciente chega a 90%. Por isso, falar sobre prevenção é algo tão necessário. O Opinião Livre de hoje conversa com Valéria Baracate, jornalista, psicóloga e uma das principais ativistas na luta contra o câncer no Brasil. Obrigada pela presença aqui, Valéria. Obrigada pela oportunidade, Silvia. É sempre bom estar com você, a Valéria. A Valéria foi diagnosticada com a doença, com câncer de mama em 2004, venceu. Ela sofreu uma recidiva da doença em 2012, venceu novamente e transformou, isso que é bacana, ela transformou essa luta pessoal numa causa pública, né, Valéria? Você defende essa bandeira. É verdade, precisa mesmo defender, porque se todo mundo fizer um pouquinho, fica um montão. É verdade. Então eu bato na porta das pessoas, peço ajuda, porque é importante não só conscientizar, mas também tratar com carinho e com amor dessas pessoas que estão em tratamento. Quais são os principais problemas enfrentados pelas mulheres diagnosticadas com câncer de mama? Olha, são tantos, Silvia, tantos que, assim, se for enumerar, porque a mulher depois que diagnosticada é meio que largada de lado. Muitos maridos abandonam, é verdade? Muitos amigos abandonam, entendeu? Muitas famílias abandonam. Então, aquela história de só receber um telefonema e um abraço carinhoso vale muito mais do que milhões de dólares, entendeu? E muitas não têm nem isso. Então, isso daí está comprovado cientificamente que a mulher que recebe esse tratamento humanizado, esse carinho, esse amor, inclusive da equipe médica, né, da saúde, a imunidade dela sobe, entendeu? Então é mais difícil ela ter a recidiva, entendeu? E ela sai muito mais rapidamente, porque o sistema imunológico, ele vai lá para cima ou vai lá para baixo. Então você está dizendo que a melhora ou recidiva depende também do lado emocional? Muito. Quer dizer, o câncer em si, ele está diretamente ligado à emoção? Muito, muito. Então, quando você está em tratamento, se você estiver em tratamento, se você não receber esse amparo familiar, dos amigos, um apoio, às vezes um telefonema só dando apoio para a pessoa, a chance dela ter recidiva é maior, porque ela pode entrar em depressão. E por que as pessoas se afastam? Porque não querem problema. Não quer ouvir problema? Não querem. Então, muita gente, por exemplo, se afastou de mim porque acha que eu vou falar só de câncer, principalmente porque eu tenho a ONG. E eu falo sobre outras coisas. Claro, então eu não fico falando de câncer o tempo todo, muito pelo contrário. Às vezes eu saio à noite, eu quero me divertir, espairecer, vem alguém perguntar, porque parece que eu sou médica. Eu virei, tem um oncologista... Não, você é entendida, você... Mas tem oncologistas e mastologistas que falam, ela é quase oncologista, ela é quase mastologista. De tanto que você já passou. Então as pessoas vêm e me consultam. Então não sou eu quem falo, são as pessoas que vêm até mim se consultar, entendeu? Então como se eu fosse médica. Daí eu falo, olha, vamos conversar amanhã, mas com delicadeza, com gentileza. Tem gente, já sabe, não é raro tirarem selfie comigo, entendeu? Porque alguma paciente que viu, ou alguém que passou pelo instituto e tal. Então as pessoas vêm e se consultam mesmo, como se eu fosse médica, ou fosse advogada. Talvez pelo fato de você... porque assim, muita gente, né, muitas mulheres que passam por esse problema, a gente deu aí a estimativa no início do programa, elas não coloquem tanto isso, né, para fora, como, quer dizer, uma coisa pública. Ter coragem realmente de enfrentar a doença, de se curar, e se teve no caso recidiva, vai novamente. Quer dizer, é uma luta, é uma bandeira que você criou e você é a Valéria Baracate, do Instituto Arte de Viver Bem. Arte de Viver Bem, que pode até falar um pouco. O Instituto Arte de Viver Bem, ele cuida desde a prevenção,
A gente já lançou cerca de 2,5 milhões de cartilhas, de fascículos que distribuímos gratuitamente para a população. As grandes campanhas publicitárias do país só são feitas por nós, do Instituto Arte Ver Bem. Quer dizer, a gente gera muito conteúdo, porque a informação é tudo. Né? Então, se você não passar tudo isso para as pessoas, é a mesma coisa, né? Voltando até na questão anterior, a mulher passa ainda por discriminação no mercado de trabalho. É verdade? Ela não, quando ela retorna, muitas vezes ela é mandada embora. Porque teve câncer de mama? Porque está em tratamento de câncer de mama e as empresas têm medo da recidiva. Então mandam embora. Nós temos várias colegas que foram mandadas, demitidas, entendeu? Depois que voltaram da licença. Mas o problema da recidiva é o quê? De ter novamente? De ter novamente e se afastar? encargos, dos encargos que tem. Então, as empresas não querem este problema. Acham que a mulher vai produzir menos, o que não é verdade. A gente produz isso. Eu trabalhei, inclusive, durante a infusão da quimioterapia. E era uma recidiva, então era muito mais forte. Inclusive com o computador. Claro. Vamos trabalhar, vamos produzir. Nada era impeditivo eu trabalhar. Naqueles momentos ruins, que dava algum efeito colateral, eu ficava quietinha. Mas eu acho que nada é impeditivo para você trabalhar, para você produzir, para você sair, para você passear. Tem momento para tudo. Né? Então essa mulher não pode ficar à margem da sociedade. Esse é o maior problema? É um dos problemas, porque, por exemplo, pode gerar depressão. Porque tem a depressão, que é o fator hormonal, né? Porque cortam os hormônios da noite para o dia. Então, daí você imagina... Quando tem câncer, corta da noite para o dia. Né? A própria quimioterapia faz isso. Daí corta os hormônios. Então, se já numa TPM a gente fica meio descontrolado, imagine com cortar da noite para o dia. Sim. Então, chora muito, não sei o quê. Então, é uma fase que tem que ter paciência com esta paciente. Então, eu falo muito para as famílias e com os amigos, com os colegas de trabalho. Tenham paciência, porque é um período para os parceiros, entendeu? Os maridos, tenham só paciência, porque esta fase vai passar. Né? Então, é importante que todo mundo abrace essa pessoa, não se afaste dela. Claro. Porque é um período só e vai passar. Ela não vai deixar de ser fulana, cicrana, beltrana, entendeu? Por causa do câncer de mama. É uma fase que vai passar. Né? O Ministério da Saúde, ele oferece tratamento de qualidade para mulheres com a doença? De jeito nenhum. Péssima qualidade. Ainda que a gente tenha aqui no estado de São Paulo bons hospitais, né? Que a gente pode de referência, como o Instituto do Câncer, né? o ICESP, temos o AC Camargo, que atende uma parte pelo SUS, o de Barretos, o de Jaú, Amaral Carvalho de Jaú, temos o Santa Marcelina, temos alguns, mas a saúde pública no Brasil está falida. Né? Infelizmente, é o que está acontecendo. A gente vê uma Santa Casa que tinha um tratamento de primeiro mundo, um Hospital São Paulo fechando as portas, e o Instituto o Instituto Doutor Arnaldo pedindo pelo amor de Deus, entendeu? Porque tudo foi praticamente, muitos dos casos, a maioria dos casos, foi para lá. O Então, Instituto Doutor Arnaldo. Condição, Valéria, faz o quê? E se fechar o Instituto Arnaldo, daí vai afundar o estado de São Paulo também. E como fazem essas mulheres? Você tem uma estimativa? Como é que é feito o trabalho com elas? Jogada a própria sorte. E nos rincões do Brasil a gente não sabe nem como se vê. Não tem os mamógrafos, quando não estão quebrados, estão desregulados. No Brasil todo tem poucos, Tem. Não, a gente tem mais. Tem bastante? Nós temos mais do que preconiza a Organização Mundial da Saúde. O problema dos mamógrafos é que eles estão mal distribuídos, a maioria está no estado de São Paulo, e para piorar a situação, ou estão desregulados, né, com peça quebrada, alguma coisa assim, ou desbalanceado. Tem problema na imagem. Exatamente, né? Tem problema da imagem, que daí é o balanceamento. Então nós temos poucos profissionais nessa área para fazer balanceamento, que são os físicos e físicos médicos. Mas isso é uma outra coisa, é muito complicado explicar. Mas é complicado. E a saúde está falida. Por quê? Desculpa a expressão. Enquanto tem uma corrupção absurda no país, entendeu? O dinheiro não vai para a saúde, para salvar vidas. É verdade. E essa mulher com câncer de mama metastático, né?
Isso até que eu queria falar, os desafios mais contundentes enfrentados pelas mulheres com câncer metastático. Primeiro eu quero que você explique isso para mim. Então, o câncer de mama metastático é quando, por exemplo, ou ela pega já num estágio um pouco avançado e por causa dos mamógrafos e ter um diagnóstico tardio, muitas vezes já está com metástase, entendeu? Ele vem para os linfonodos e para os linfonodos vai para algum outro ou outros órgãos do corpo. Então, quando sai da área do seio, isso. Vai para onde? Vai aqui embaixo, para as axilas, que são os gânglios linfáticos, que a gente chama. Aí o gânglio linfático leva para tudo. Porque o sistema linfático leva, ele espalha para o organismo, né? E pode ir para outro órgão. Então, quando ele é metastático, o governo deixa a própria sorte, ele não está entregando medicação e o tratamento que se deve. O Estado de São Paulo ainda entrega, né, para a Rede SUS ainda faz, né, mas o que é raro, né, por aí não tem. Você está me dizendo o seguinte, que a partir do momento que é metastático, saiu, deixou de ser só um câncer de mama, entrou no gânglio linfático, pode ir para qualquer lugar. Isso significa que a possibilidade de óbito é grande. Aí o Estado abandona? Sim. Não entrega medicação, a União não entrega. Então eu estou numa grande campanha em defesa do artigo 196 da Constituição. A saúde no Brasil é um direito do cidadão e um dever da União. Então, se não for para o Ministério da Saúde entregar a medicação que é necessária, então vamos mudar o artigo. Claro. Mas eu sou a favor da Constituição e da vida, porque nós temos alguns crimes aí. A pena de morte é proibida no Brasil, não é regulamentada, então você está cometendo um crime porque você sentencia esse paciente à morte. Claro. Não é só mama. Você não dá o remédio? Você não dá e não está dando, eles não estão dando. Tem outro que, mesmo com liminar deferida pelo juiz, então está tendo um descumprimento de ordem judicial no país. É muito grave, porque está tendo uma briga entre poderes. Então o Ministério da Saúde descumpre uma ordem judicial, entendeu? E também descumpre, ele está contra o Judiciário e contra o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal manda dar a medicação, entendeu? E é um descumprimento. Então está uma briga entre poderes e ninguém está fazendo nada. Entendeu? E está isso generalizado para todos os tipos de patologia, não é só para o câncer. Então, se virar jurisprudência, está no STJ também, que pode virar jurisprudência, a medicação que não está na lista do SUS, qualquer uma. Entendeu? Se virar jurisprudência daqui a um ano, eles vão contra, se falar assim, olha, não pode mais entregar nenhum medicamento que não esteja na lista do SUS, o que vai acontecer? Vai contra a Constituição. Daí nós vamos ter que brigar no Supremo. Daí mais 3, 4 anos e daí, minha filha, muita gente vai morrer. Entendeu? Então, é muito mais grave, não é só o câncer de mama metastático. Ela passa por milhões de problemas, porque ela tem um período curto, eles alegam que não entrega, primeiro que não tem dinheiro, segundo porque ela vai morrer mesmo. Então, tem 2 anos e meio a 3 anos de vida. Eu tenho uma amiga que faleceu ano passado, mas ela teve 15 anos de vida saudável. Viu os filhos crescerem, se formarem, a filha casar, viu o neto, ganhou prêmios por trabalho universitário, que ela é uma excelente dentista. E aí, quem manda é um cara lá em cima chamado Deus. Ele que decide a hora. Não somos nós, simples mortais, que vamos sentenciar aquela mulher a viver só 3 anos. Não, desculpa. Olha, é uma barbaridade realmente isso que você está colocando aqui pra gente. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com a Valéria Baracate, tá? Um instante só, até já. Por isso que falo. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre de hoje está conversando com a jornalista Valéria Baracate, jornalista psicóloga e uma das principais ativistas na luta contra o câncer no Brasil. No primeiro bloco ela colocou realmente como está a situação até cruel em relação aos atendimentos e a falta de humanização que pode ajudar o tratamento. A gente falou sobre isso e como essa questão está sendo tratada pelo Ministério Público. Agora, a prevenção continua sendo muito importante, né, Valéria? Mas sem dúvida nenhuma. E tem mulheres de classe alta que pegam em estágio avançado,
porque priorizam a carreira profissional e esquece o pedido lá, né, do médico, né, e não vai fazer nem a parte ginecológica e nem a parte das mamas, não vai ao ginecologista. E daí pode pegar num estágio avançado, como eu conheço, várias de classe alta. E outras de classe baixa é porque não consegue atendimento pelo SUS. Então é demorado e quando pega estágio avançado. Ô Valéria, o que eu sei, pelo menos, pode ser uma coisa até leiga, que quando começa, se alastra rapidamente, cresce rapidamente, né? Não sei se é assim que fala. Se alastra, não, cresce rapidamente. Pode falar lastrar também, mas depende do tipo, viu, Então, Silvia? mas por exemplo, eu faço um exame hoje e tá tudo em ordem. De repente eu vou fazer só o ano que vem. Nesse um ano eu estou protegida? Mais ou menos, mas você tem a grande chance de curar logo. Por quê? Porque de um ano para o outro ele não tem tanto, a não ser os mais agressivos, entendeu? Então, um HER2, um tipo aí, HER2 positivo, então ele pode realmente crescer numa velocidade maior, ele é mais complicado, tal, então é mais difícil inclusive de tratamento, mas ela pode viver aí, porque é muito bom isso que tem uma medicina de ponta, e nós temos uma medicina de ponta, nós temos drogas poderosíssimas aqui no Brasil, que dá uma sobrevida para essa mulher, e a medicina está tão rápida, tão avançada, que surgem novas drogas que substituem essas mais antigas, então vai aumentando a sobrevida dessa mulher, e ela vai continuar vivendo. Então tem mulher com câncer de mama metastático e está aí, ó, como a minha amiga, sabe, 15, 20 anos, às vezes morre por outro motivo e não pelo câncer de mama. E dor? Não sente. Mais, não sente dor? Não, o grande problema do câncer, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e ir regularmente ao médico, porque você não sente dor, ele é indolor na maioria dos casos. Que é perigoso. Exatamente, então ele não dá sinais. Quando ele dá algum sinal, é porque ele pode estar num estágio mais avançado. Por isso que eu falo assim, a melhor prevenção, ir ao ginecologista, entendeu? E a segunda melhor prevenção, fazer os exames que o médico pediu. Isso é muito importante. Agora, todo mundo acha que o autoexame é fundamental. As diretrizes da Organização Mundial de Saúde mudaram quanto a esse assunto. Há muitos anos, há décadas que a Não Organização tem mais aquela OMS, coisa do toque, do autoexame? Isso é só para você conhecer o seu próprio corpo. Você pode achar um nódulozinho, entendeu? Você pode até achar um nódulozinho aqui e ir correndo, mas, por exemplo, eu tenho mama densa. O meu estava no quadrante superior aqui em cima, mas lá embaixo ele estava. Com mama densa você não pega. Então pegou na biópsia, na mamografia e na biópsia. As duas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa história de eu vou fazer autoexame. Não se preconiza muito tempo. Você agora fez muito essa campanha, né, do autoexame, toque, ver se você tem a nódulo. Eu falo sempre para conhecer o próprio corpo. Desde a primeira cartilha que eu lancei em 2009 aqui, aliás, no seu programa, vem aqui no seu programa, a gente lançou e a gente sempre falou, o autoexame é para conhecer o seu próprio corpo. É bom de vez em quando a gente se apalpar, mas não só nas mamas, nos lugares, entendeu? Na virilha, em tudo quanto é lugar. Pra você achar um nódulozinho, vai ao médico e fala, olha, o que é essa bolinha aqui? Entendeu? Isso não estava, mas em qualquer parte do corpo. Eu, de vez em quando, eu fico lá me apalpando, vejo aqui, mas tá principalmente, principalmente onde tem gânglios linfáticos, para ver se tem alguma bolinha e tal. Então, pelo menos eu estou ali me tocando e de que eu falo, se eu tiver alguma coisa, vai ser em estágio inicial, como foram as duas vezes. Você falou que você veio lançar a cartilha em 2009 e há tempo que você está trabalhando e batalhando em relação a essa luta. Você acha que as mulheres estão mais conscientes? Nós evoluímos em alguma coisa? Hoje em dia estão mais antenadas em relação a isso? Mais preocupadas? Ou continuam meio que brincando com a sorte? Eu acho que tem brincando com a sorte ainda. As mulheres não se conscientizaram ainda, a grande maioria, de que tem que fazer preventivo. Eu tenho uma grande amiga que está em tratamento e ela demorou 6 meses para fazer. Para começar a fazer? Para fazer a prevenção e ao ginecologista, ela atrasou 6 meses. Então ela vai em um ano certinho, ela foi 1 ano e meio, já estava.
entendeu? Então já estava tudo bem num estágio ainda inicial, com um nódulo de 2,5 cm, ok, tá em tratamento, tá super bem, mas o que acontece? Classe alta, bem, com o melhor plano de saúde que existe, quer dizer, numa situação super confortável. Não tem porque desculpa. prioriza isso, não é? a carreira, Sim. Entendeu? Então, a gente tem não que tomar pode muito cuidado, porque as mulheres, em geral, né, priorizam a carreira, priorizam, e a saúde acaba sempre ficando de lado, escanteio né? mesmo. Então, tem que cuidar. Sim. Entendeu? Nós temos que ter este cuidado para conosco mesmo, sabe? Para com nossa saúde mental, enfim, temos que nos cuidar, entendeu? Isso é muito importante. Então, a prevenção. Eu vou te dar um dado que eu tenho estudado muito os outros tipos. O câncer de pele é disparado no mundo inteiro, o mais incidente, tanto em homem quanto em mulher. Então, a gente nem conta isso porque é disparado mesmo. Agora, na saúde da mulher, são 4 tipos de câncer. Então, o de mama é o que tem mais incidente em primeiro lugar. Agora, você vai ter um dado que eu tenho certeza que você não sabe. O colo retal é o segundo. Olha. Mais incidente na mulher. Daí vem de útero e ovário. O ovário é o 4 e o mais difícil de ser diagnosticado, e se pegar num estágio avançado, pode levar à morte. Entendeu? Então, essa coisa de bobear e não ir ao médico direitinho anualmente é um risco que você corre não só para as mamas, mas também para a parte ginecológica. Claro. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. E por isso que não tem essa coisa do autoexame. Tem que ir ao ginecologista. Acabou. Entendeu? Então é a melhor primeiro prevenção. É o câncer de pele, depois o melanoma é o mais que tem. O de pele é o que tem incidência no mundo inteiro, é o maior, tanto para homem quanto para mulher. Daí, depois câncer de mama, colo retal, útero e ovário. Ovário é uma incidência muito baixa, mas se pegar num estágio avançado, é muito difícil a cura. Mas se pegar num estágio Sim, bem inicial, tranquila. Cura de verdade, ou você está sempre predisposto a uma volta? Não, cura. Claro que tem. Você vê, olha, o famoso caso emblemático da Angelina Jolie. Sim. Né? Ela fez preventivo, porque ela teria, sim, ela fez o radical, DNA, né? Ela fez o DNA, o exame do DNA, o mapeamento genético, e viu que ela teria 85% no mínimo de desenvolver câncer de mama e de ovário. Porque eles são irmãos gêmeos, a gente brinca, né, na medicina. Então, você pode desenvolver câncer, ela tinha histórico familiar muito alto, então de desenvolver 85%. A mãe morreu com câncer de mama e a tia de ovário ou vice-versa. Então, ela tirou, no primeiro ano que virou no mundo inteiro, ela fez a adenomastectomia. O que vem a ser isso? Você tira as glândulas mamárias e preserva a pele, o mamilo, certo? Então ela reconstruiu com próteses. E, ok, tá linda, maravilhosa. E no ano seguinte ela tirou os ovários, entendeu? Porque ela já tem esse monte de filho, não vai precisar mais ter filho, então ela precisa... Mas tirar o ovário é diferente de tirar o útero, né? Ovário é diferente, não é? Não. Não precisa? Não, ela não precisa, não. Não precisa do ovário. Com esse risco alto, ela tem que tirar principalmente o histórico familiar. Então, e ela fez um mapeamento genético. Então, está correta a postura dela, mas não é qualquer um que tem que fazer isso. Tem a chance de fazer um mapeamento genético? Exatamente. E não é qualquer um que tem que tirar. Então, na época, foi uma febre da mulherada fazendo mastectomia aqui, né? Adenomastectomia. Então, não pode, não é assim. Tem que ter uma comprovação científica disso. Ela fez bem. E mesmo assim... Olha que coisa, ela, mesmo tirando preventivamente, ela pode ter de 0 a 8% de desenvolver um deles e de 0 a 5% de desenvolver o outro. Continua com chance de desenvolver? Mesmo, porque pode ter uma célula circulante. Nossa, isso é muito grave, né? Então você tem que cuidar da alimentação, eu cuido muito da alimentação. Então, o que é mais importante? Lógico que é tudo importante no sentido de alimentação, mas tem alguma coisa, algum alimento que a gente tem que tomar muito cuidado?
Ah, cuidado, o açúcar, por exemplo. Açúcar, né? Açúcar é terrível. Esses adoçantes aí, com coisas, são terríveis. Açúcar é cancerígeno. O açúcar, ele é um malefício. Não é só, eu não posso dizer assim, ele é cancerígeno. Ele é ruim para tudo. É como o cigarro, bebida alcoólica em excesso, entendeu? A obesidade, tá ali, né? A obesidade, entendeu? A célula adiposa carrega estrogênio. O estrogênio em excesso pode desencadear o câncer. O que é a célula maligna? O que é o câncer? É o crescimento desordenado das células, entendeu? E o estrogênio carrega. A mulher que tem mania de ficar com o intestino preso, as fezes carregam muito estrogênio. Como mania de intestino preso? Tem muita mulher. E quando viaja, então? Ah, mulher não é mania, ela tem intestino preso, não é mania. É frescura da mulher de ficar aquilo, ai, não vou ao banheiro. Não, é uma grande bobagem. Tem que ir, tem que limpar esse sistema, sistema digestivo que eu falo, gastrointestinal, entendeu? Procurar comer corretamente, por exemplo, olha, o Brasil é um celeiro, dá tudo, gente. Então não é caro comer bem. Entendeu? Caro é você ir em restaurante caro, não precisa. A feira, Boa Xepas, pode comprar um monte de coisa bacana. Então, tudo que você imaginar verde escuro é anticancerígeno. Tudo que for vermelho é anticancerígeno. Tudo. Entendeu? Daí eu como arroz integral, não como farinha branca, não como, mas de vez em quando eu como. Entendeu? Não vou deixar de comer Nada em exagero. Nada, não. Eu só tomo determinados cuidados. Não encho a cara todo dia, bebo com moderação, entendeu? Um vinhozinho pode, né? Um vinhozinho, que é até ótimo, entendeu? A gente fica alegre, né? Ô Valéria, só pra gente encerrar, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, né? É mundial e é conhecido. Todo mundo fala o ano inteiro do Outubro Rosa, né? Então o Instituto, eu falo que o Instituto AGV Bem trabalha 11 meses do ano mais Outubro Rosa. Então a gente fala o ano inteiro sobre isso. Então brigamos pelos pacientes, tanto nas leis, soltamos muitas cartilhas informativas, campanhas, ajudamos nessa parte nutricional, né? Então a gente está sempre focado e tentando melhorar a saúde da mulher. E com o ônibus ainda, né, o Circuito Casa da Mulher, a gente tem batido nos bairros também. Continua com o ônibus? Continua, indo. A gente continua, vamos às vezes em hospitais. Hospitais fica mais complexo por causa de estacionar o ônibus. Mas é uma coisa que ainda a gente vai organizar isso junto aos hospitais e a nova gestão da Prefeitura de São Paulo. O importante, então, é que as pessoas tenham essa consciência, né? Só para você deixar as dicas principais que a gente está encerrando o programa. Eu acho que ter consciência de fazer prevenção, né? E agora eu vou falar para a tua câmera aqui. Isso. Não abandonem essa mulher que está com câncer de mama, porque tudo que ela tiver vai passar. E principalmente essa mulher que tem câncer de mama metastático, dê apoio a ela, vale a pena, porque ela pode ter uma vida muito saudável e por muitos e muitos anos ela pode morrer de outra coisa e não do câncer de mama. Tá, e muito obrigada por estar aqui, Silvia. Você é uma vencedora, realmente uma vencedora. Eu te agradeço muito. Tá? Pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito e essa bandeira que você leva e por estar sempre brigando pelas pessoas e pelas mulheres em geral, tá? Muito obrigada. Obrigada, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, gente. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.